Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mentoria. Toda quinta-feira nós temos aqui um tema relevante no mercado imobiliário e no direito como um todo, judicial, extrajudicial. É um prazer recebê-los aqui. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Capanema, sou advogada, especializada em direito imobiliário, sou primeira secretária da diretoria daqui da ABAME, e vou fazer aqui a abertura, convidar à mesa nossos palestrantes e nosso corpo da presidência. Primeiro, a doutora Alessandra Ávila, nossa presidente. Doutor Fernando Florentino, nosso vice-presidente. Está aqui, Doutor George Vinícius, tabelião substituto do 24º Ofício de Notas. Doutor Ciro Darlan. Doutor Alberto Sampaio. Doutor Leonardo Cascardo, tabelião substituto do 24º Ofício de Notas. Doutor Rodrigo Martins, tabelião substituto do 24º Ofício de Notas. O doutor Jorge Celso, advogado. Mesa cheia, casa cheia, é sempre uma alegria muito grande, né, desembargador? Você vê esses jovens, estou vendo um monte de rostinho lindo, de gente jovem, gente com sede do direito, isso é maravilhoso. Eu sou Alessandra Ávila, presidente da ABAME, hoje eu estou como presidente num grande desafio, que é levar essa instituição para as futuras gerações do direito. A ABAME é uma instituição de 33 anos de existência, vamos fazer agora 34 anos. Foi fundada pelo desembargador Silvio Capanema de Souza, Pedro Cantizano, Geraldo Beiro e muitos outros. É uma instituição que sempre teve paridade, é uma instituição que é marcada pela acolhida. Aqui a gente se reúne para estudar o direito, né? E é uma instituição que dela saiu o anteprojeto da lei do inquilinato, que foi uma reunião do desembargador Silvio Capanema, junto com o grupo de fundadores que estavam aqui. Nessa época, o mercado imobiliário estava com grandes discussões e muito aquecido, e aí o doutor Silvio falou assim, gente, a gente precisa resolver esse problema desse mercado. Vamos fazer uma lei do inquilinato, um anteprojeto, precisamos estar à frente do legislativo para fazer isso ser pacificado. E assim começou o anteprojeto da lei do inquilinato, que foi crescendo e outros contribuíram, e hoje nós temos aí uma lei com mais de 20 anos e que sofreu pouquíssimas alterações. Então, essa é a nossa ABAME. Aqui a gente faz mesa redonda, debate, discute, todo mundo tem voz, todo mundo tem oportunidade de dar sua opinião. Temos vários eventos, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Eu queria falar um pouquinho dela, porque tem muita gente aqui que não a conhece. Eu quero também cumprimentar a mesa maravilhosa, o nosso desembargador, o doutor Ciro Darlan. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui na nossa casa. É uma honra muito grande. O senhor tem a nossa admiração. Gostaria de cumprimentar o nosso grande motivador disso tudo, de fazer essa mesa linda, de trazer essas pessoas para cá,
estão sedentas pelo direito, que é o nosso querido Jorge Vinícius, e que ele traz um tema super aquecido. Hoje isso aqui vai pegar fogo, porque o divórcio pós-mortem, assim, é mais uma inovação que a gente está vendo, que está acontecendo no extrajudicial, e que a gente tem muito que comemorar, muito que celebrar. Gostaria de cumprimentar o Dr. Jorge Celso, é uma honra muito grande recebê-lo aqui. Dr. Leonardo Tascardo, é uma honra muito grande. Meu vice-presidente, Dr. Florentino, Dr. Alberto Sampaio e também Dr. Rodrigo Martins. E, é claro, também a grande motivadora desse evento, que organizou esse evento maravilhoso, a minha diretora direta, a doutora Daniela Cotamino. Passo a palavra ao doutor Ciro Darlan, para fazer as honras da casa. É uma honra muito grande receber. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer que está honrado estar aqui nesta mesa, grandes autoridades do direito, cumprimentando a presidente Alessandra Ávila, e eu me sinto aqui emocionado por estar na VAME, porque sei que essa é uma instituição que foi criada com muita competência por dois queridos amigos, colegas, o professor Silvio Capanema e o professor Geraldo Beire. Eu os conheci, convivi com eles, e a minha presença aqui é muito mais uma homenagem a eles, e uma homenagem ao Jorge Vinícius, grande companheiro, e um homem que está sabendo utilizar essa partilha que o judiciário fez com os cartórios, os tabelionatos, para aquecer o atendimento aos nossos jurisdicionados. Nós sabemos que o judiciário nunca vai dar conta da demanda para a qual ele é procurado. Em boa hora, nós estamos compartilhando uma coisa que é muito difícil, compartilhar poderes. Ninguém quer abrir mão de poder. Uma república como a nossa, que ainda não deixou os ares de monarquia. Nós vivemos aqui, as pessoas vivem como se fossem monarcas, nós temos duques ainda, viscondes, barões. E no momento em que o Poder Judiciário, até por sua falta de competência, sua falta de capacidade de gerir todos os conflitos sociais, abre mão de parcela do seu poder, e estamos vendo que os resultados têm sido muito positivos. O tema de hoje demonstra que, extrajudicialmente, a gente consegue muito mais do que judicialmente. Nós temos que estimular outros institutos, como o Instituto da Mediação, como o Instituto da Composição de Conflitos, fora do judiciário. Nós temos um exemplo muito interessante. Eu fiz um curso de mediação na Argentina. Na Argentina é muito interessante, porque ninguém entra no judiciário sem antes passar por uma mediação extrajudicial. E quem faz essa mediação são psicólogos, pedagogos e advogados. Temos um exemplo também da justiça norte-americana, onde os advogados também são obrigados a fazer entre si uma composição, uma pré-composição, e só não havendo uma composição daquele conflito é que eles ingressam no Poder Judiciário. Nós aqui, muito mais por um apego ao poder de nós, pertencendo ao Judiciário, como disse, repito, quem tem poder não quer abrir mão desse poder, nem de uma parcela pequena do poder, mesmo sendo incompetente funcionalmente, como é o judiciário.
Nós temos uma demanda e nós não damos conta. Nós não conseguimos formar juízes, nem sequer através do concurso público. Nós estamos aqui com milhões, milhares de vagas abertas no judiciário em todo o Brasil, apesar dos altos salários, apesar de todos esses penduricários que são oferecidos, a entrada no judiciário ainda é por um portão muito estreito, muito fechado. Então, nada mais prudente do que compartilhar esse direito e dizer e fazer com que a sociedade resolva os seus conflitos, porque tem muito mais capacidade de resolver os conflitos aqueles que estão em conflitos do que um terceiro que se interpõe autoritariamente para dizer o direito, como é o caso dos juízes, como é o caso da magistratura, como é o caso do judiciário. Então, em boa hora, eu comemoro, festejo essa partilha de direitos com os serviços extrajudiciais e tem impedido que ingresse no judiciário um grande número de causas que se eternizarão, porque todos sabemos que o judiciário, além de caro, é lento e não atende à demanda de uma forma satisfatória. O que o que resolve os conflitos de forma satisfatória são as próprias pessoas quando entram em conflito. E vejam como isso tem sido enriquecido com a criatividade do tema que nós vamos conversar hoje. Quem poderia imaginar divórcio pós-mortem? Né? Quem poderia enveredar por este campo do direito tão misterioso e, de repente, as soluções virem com uma clareza, com uma inteligência, como o tema que nós vamos versar hoje. Então, eu me sinto muito honrado, vim aqui para aprender, além de prestigiar a Dami pela sua história, pela sua administração e pelos queridos companheiros que tiveram a brilhante ideia de, ao criar uma associação como essa, trazer soluções que nem o legislativo tinha pensado em trazer. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez e estou aqui como aluno num lugar privilegiado para aprender. Muito obrigado. Vou consignar aqui a presença da doutora Fernanda Smarrito, acho que não sei se eu falei certo, que foi advogada assistente jurídica da escritura pública do divórcio, tema aqui do nosso debate. E a doutora Natália, coordenadora do Chega de Café, nosso evento no Instagram, toda quarta-feira, meio-dia. O senhor Jorge Vinícius Filho. E a doutora Ilma, que é a nossa presidente do Conselho Fiscal. Tá? E passo a palavra para o doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Eu agradeço a associação, ao Jorge, pelo convite. Estou aqui hoje mais para aprender e prestigiar, incentivar aqui essa grande ideia que o Jorge teve, trazendo para o nosso cartório lá essa iniciativa de buscar, né? Na verdade, ele questionou o sistema, né? Vamos dizer assim, porque se uma coisa que ninguém queria fazer, foi uma jornada do direito, um estudo ainda essa escritura, ele teve a capacidade de abraçar e colocar em prática, tendo êxito aí. Como o doutor Ciro falou, né, em relação
a importância do cartório, né, a parte extrajudicial, para todos os advogados, aí estou vendo pessoas jovens aí, que enxerguem o cartório como um amigo, um braço de vocês, para que possa agilizar o tráfego, né, entre o judiciário, a sociedade, na resolução dos conflitos, de forma mais ágil, que esse é o papel fundamental do cartório. Eu estou aqui para ouvir, para aprender, quero saber mais sobre essa iniciativa do jovem, e só estou aqui mesmo para agradecer e incentivar. E qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar. E estamos de portas abertas lá do cartório, 24º. Quem quiser iniciar uma tratativa, eu acho válido, sempre tiver uma dúvida em relação a qualquer parte extrajudicial, inventário, divórcio, que nos procure, converse com a gente, que a gente vai sempre buscar uma solução mais ágil, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa. Realmente é uma mesa de peso. Uma alegria estar essa noite aqui com vocês, principalmente diante de tantas pedras no caminho. Eu tenho me afastado cada vez mais do direito. Infelizmente, Jorge tem acompanhado essa minha trajetória, seja pelo autoritarismo do dia a dia, seja, enfim, por algumas frustrações da nossa expectativa. Doutor Ciro, peço esse papelzinho aqui, por favor. Eu serei breve. A minha participação hoje aqui nessa mesa decorre de um fato. George ele me mandou um texto, dei uma lida, um texto que eu achei bastante denso, cujo tema, eu vou aqui, o tema coincide, né, com a nossa mesa, que é a conversão administrativa de separação consensual em divórcio pós-mortem. Muito embora eu seja um advogado que milita na seara criminal e na seara eleitoral, esse tema ele me acolheu. Por quê? Porque o meu campo de pesquisa é na hermenêutica jurídica, né? Eu sou aluno do mestrado na Estácio, na UMESA, e sou orientado pelo professor Dr. Lênio Luiz Streck. Então, muito embora eu seja de uma área bastante distante, esse é um tema que me tocou bastante. Eu vou dizer por quê. Esse tema, em que pese a gente esteja dialogando na esfera administrativa, ele tem uma repercussão tremenda na esfera judicial e na interpretação das leis, né? Se a gente pudesse sintetizar o problema, como é que a gente poderia dizê-lo? Existem circunstâncias presentes na nossa sociedade e não haveria um amparo legal para dar uma resposta a esse episódio. Mais ou menos isso, né? Isso me remete a um episódio narrado pelo juiz filósofo Dworkin, no livro O Império do Direito. Dworkin vai retratar o episódio em que o Tribunal de Nova York, em 1889, vejam, nós estávamos proclamando a República e lá eles estavam já enfrentando debates bem densos. Nesse debate, o Dworkin narra o Dworkin o episódio de um neto que teria assassinado o próprio avô. E não havia uma legislação que impedisse que ele recebesse essa herança. Certamente todos vocês, quando se deparam com esse fato, o filho mata um pai, ou vice-versa, a gente, hoje no nosso direito civil tem o Instituto da Ingratidão, só acho que é esse termo, só não dá, não, né? Hoje está bastante claro para a gente, mas lá em 1889 não estava tão claro, né? Então, esse debate, reparem, ele, de certa maneira, indiretamente, ele reflete até hoje em vários episódios, inclusive nesse. Então, quando eu li o texto que o George me apresentou, mais uma vez, eu enfrentei a questão do velho positivismo jurídico, né? Há uma tradição
que é repercutida nas faculdades, como a lei, fonte primária, tudo bem, e, no entanto, essa incapacidade da legislação abarcar todos os episódios, as possibilidades da vida, eles abrem margem para o relativismo e também para o subjetivismo, né? Então, a gente sempre está nesse impasse do realismo jurídico e do positivismo. O realismo jurídico, em síntese, seria um conceito do direito enquanto aplicado pelos tribunais, né? A gente faz as petições, a gente, embora acredite estar numa cultura positivista codificada, é muito comum nós nos reportarmos tanto às súmulas vinculantes, aos precedentes, de uma maneira geral. Então, o Dworkin, ele vai trazer algumas propostas para a gente solucionar esse caso, né? E, assim, eu não preparei bem uma fala especificamente para isso, mas eu vou fazer uma síntese dos conceitos gerais para o Dworkin. Eu posso estender 5 minutinhos? Pode, com vontade. É para isso. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo aqui, ele se aplica não só ao direito imobiliário, à questão de família, mas também ao direito penal. Eu uso isso constantemente, apesar de não ser muito ouvido, né? Se é que vocês me entendem. Quando a gente vai pensar em direito, nós teremos algumas, como é que eu posso dizer? O termo correto não é princípio, mas alguns atributos a esse fenômeno que nós chamamos de direito. Dentre eles, nós temos a historicidade, a coerência e a integridade, né? Então, o direito, o próprio Dworkin vai fazer uma metáfora do romance em cadeia, ou seja, o direito está sempre sendo reescrito como se fosse um romance. Ou seja, não poderia o intérprete, o juiz, no meio desse romance, ele dá um caminho diverso para essa história que a gente vai chamar aqui de direito, né? E o que fazer, então, na hipótese, como aqui do nosso tema, na ausência de uma legislação? A quem nós devemos nos reportar? Caberia ao juiz tomar essa decisão? Sim, a gente sabe lá o inciso 35 da Constituição, da prestação jurisdicional, a gente sabe que o juiz tem que dar uma decisão. E como é que um juiz vai decidir sem adentrar no subjetivismo, no relativismo? Então, Dworkin vai apresentar esses critérios. Por mim mesmo, eu digo que o direito ele não pode ser um fim em si mesmo. O direito pelo direito, né? O direito, assim como foi dito aqui na mesa, perdão, não foi dito na mesa, mas o que ficou subentendido, a pessoa humana, ela está sempre nesse cerne, nessa prioridade, né? A dignidade humana, o tronco axiológico do sistema normativo. Então, creio eu que a resposta em Dworkin, ela é a resposta constitucionalmente adequada a esse caso que o George me trouxe, essa circunstância. Nós temos hoje uma demanda importante de pessoas que precisam dessa prestação jurisdicional e haveria um vácuo não preenchido pelo Legislativo e também tão pouco respondido pelo Poder Judiciário. Então, nesse contexto, o direito ele tem que se ater a essa historicidade, a essa coerência. A gente não pode atribuir ao direito, tanto às normas primárias e secundárias, um conceito destoado da nossa própria cultura. Se existe a necessidade desse divórcio post-mortem, a nossa própria resposta está na Constituição e está na nossa própria sociedade. Porque o direito, o que é, assim, é uma pergunta muito ingrata, o que é o direito? É difícil a gente responder. Existem alguns conceitos, Caio Mário vai dizer que o direito é o princípio de adequação do homem à vida social. Eu acho que é o melhor conceito que eu achei. Mas eu acho que, mais do que conceituar o direito, é compreender que a sua substância é a linguagem. E o que nos liga é essa linguagem intersubjetiva. Então, essa linguagem nós vamos encontrar na própria sociedade, nas próprias relações. Em tese, a princípio,
deveria o legislativo estar atento a essas circunstâncias legisladas, a gente sabe que isso não acontece. No entanto, diante dessa omissão, a Constituição, ela permite, tanto a Constituição quanto a LIMIT, vai dizer lá as hipóteses em que o juiz pode preencher ou não uma lacuna. Eu estou em um ponto além da pessoa do juiz, porque, em que pese, embora a gente reconheça a importância do juiz na hora de interpretar e aplicar o direito, é preciso que esse juiz também tenha amarras. Né? Tem uma frase, o doutor Ciro Perlão deve lembrar, tem uma frase do Agostinho Ramalho, jurista nordestino, que quem nos defenderá da bondade dos bons? Né? Porque quando você permite, às vezes, o juiz todo bem intencionado a tapar essa lacuna, a contrário senso, a gente também está permitindo que ele prenda a partir de lacunas. Isso sempre é um perigo. Então, para terminar minha fala, para não me estender, eu penso que nós, enquanto juristas, enquanto advogados, enquanto intérpretes, eu creio que a gente deva nos reportar ao direito enquanto um fenômeno, enquanto essa constituição, e não tão somente a um fenômeno do positivismo. Eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a me estender, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa noite a todos. Vocês já notaram, só esse preâmbulo, quantas ilações ficaram para que nós pensemos sobre esses aspectos que foram mencionados aqui pelo Alberto. Primeiramente, é isso que a ABAME é. A ABAME é uma casa que se pensa não aquilo que já existe, mas aquilo que pode existir, porque todo mundo aqui sabe, melhor do que eu, que as necessidades da sociedade, e esse é um caso concreto que vai ser discutido aqui, apresentado, porque alguém pensou em uma coisa que ninguém pensava. E aí, aquilo não está contemplado dentro do livro, dentro do código, mas na cabeça de alguém iluminado, peraí, não poderia ser diferente? Não poderia caminhar de uma outra maneira? É isso que é a nossa profissão. É isso que o estudo faz. Pensar fora do código. Não contra, mas a favor. E a favor de quem? Porque o código, o judiciário, todos vivem para atender a sociedade. E a dinâmica, a vida é muito mais rápida do que estratificado dentro de um livro. Se a vida caminha muito mais rápido que um livro, como é que ficam as necessidades das pessoas que estão caminhando? Vai esperar o legislador, depois de vários estudos, de discussões, chegar àquela conclusão que a sociedade já chegou? Então, nós tivemos um evento há 2 semanas, se não me engano, onde a ideia foi colocada aqui pelo Alberto, de arbitragem, que foi mencionado pelo doutor Ciro Perlão, de mediação, em sair do judiciário, porque o grande problema para nós, mais velhos, é que nós aprendemos que o outro lado não tem razão, e que o outro lado é um inimigo a ser derrubado, destruído, coisa desse tipo. Nós não vemos o outro colega ou a outra parte como um adversário momentâneo, mas não um inimigo. E é isso que nós fazemos aqui. Eu estava me lembrando aqui do nosso pai fundador, doutor Geraldo, e quando surgiu uma circunstância, né, porque nós somos uma associação de advogados solitários. Não estamos em grandes bancas de advocacia que você socorre de um colega. Não. E ele dizia sempre isso. Aquilo que a gente não tem ainda, ou que a gente não consegue colocar no papel, ou requerer para aquele direito que existe, mas não está transformado na letra da lei,
requeira, 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 requeira. Porque você tem que mexer com aqueles que têm o poder, no caso o judiciário, para que alguém comece a pensar naquilo. Porque as coisas são dinâmicas, né? Há uma tendência de deixar as coisas fechadas, hermeticamente, sem se mexer. É natural, mudança dói, mudança faz pensar, mudança atrapalha aquilo que já está já ali consubstanciado. E exatamente é isso que nós fazemos aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tema. E aí eu sinto exatamente como você se sente. Eu momentaneamente estou aqui, por força de circunstâncias, mas eu estaria lá atrás, onde a Ilma está sentada, aprendendo para poder aplicar isso na minha vida profissional. Então, é uma oportunidade de ouro, onde todos nós, independente da posição que ocupa, nós sempre estamos a aprender. E esse desenvolvimento mental, que é, como diz hoje meu filho, pensar fora da caixinha, né, é que faz a sociedade avançar, faz o direito avançar e modifica aquelas situações que estão estratificadas. E aí é que nós avançamos, a sociedade avança, o país avança e o mundo melhora um pouquinho. Então, eu quero parabenizar quem pensou fora da caixinha, porque é difícil pensar fora da caixinha, e parabenizar de antemão, Jorge, pelo que eu vou aprender aqui. Porque certamente transformar aquilo que era uma ideia em uma coisa palpável e que se pode atingir a demanda, a necessidade de alguém, é uma coisa muito importante. Então, eu estou aqui para, junto com todos os outros, não vou fazer coraçãozinho, não, entendeu? Mas estou aqui para poder... tinha um professor que dizia na UF, né, quando eu estava lá, se você não aprende porque você é inteligente, aprenda por osmose, entendeu? Pelo contato. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, aprendendo por osmose. Eu vou quebrar o protocolo e já vou passar para ele. Boa noite a todos. Sou o doutor Leonardo Cascaro, também nosso substituto do Gerson Martins. Boa noite à mesa. O Ciro Darlan, prazer estar aqui nesse vosso silêncio. Os demais colegas, advogados, o meu colega também, nosso substituto que me acompanha, para poder representar o nosso cartório, que é o 24º Ofício de Notas, principalmente o meu colega aqui, o doutor George, que adiantou uma novidade jurídica. E com essa escritura que ele fez, ele abriu um precedente. A primeira escritura feita pelo cartório abriu precedente para todos os outros cartórios. Né? Então, há alguns anos, já trabalhando nessa seara, também sou do direito, eu vejo que o fenômeno da desjudicialização, a desburocratização, a gente segue um caminho, esse caminho ele vai cada vez mais, esse leque vai se abrindo. Então, eu queria aqui agradecer ao George por esse ato brilhante que ele fez, primeiramente. Agradecer a todos vocês também por estarem aqui. E dizer que esse leque só vem abrindo, né? Então, como o doutor Ciro bem falou aqui, inicialmente, o Tribunal de Justiça, ele hoje está soberbado, a máquina é pesada, e essa parceria que o Tribunal fez com os cartórios, eu acho que é de suma importância. Entendeu? É muito importante hoje você, primeiramente, também lembrar que se está fazendo, e também elogiar meu querido amigo desembargador Alexandre Câmara, não posso esquecer dele.
que dizer, né? Os cartórios hoje, muitos vão poder estar abrindo portas em vez de estar fechando. Então, como o meu colega, o tabelião substituto Martins falou, nós também estamos aqui para aprender. Nosso colega brilhantemente nos trouxe esse ato. E de hoje em diante, acredito que muitos atos vão surgir. Né? A minha extrajudicial, ela tende só a crescer e a valorizar o direito. Então, não vou me alongar muito também. Eu acho que a gente está aqui representando diversos fatos de nós, principalmente o doutor Jorge, por essa iniciativa. Meus parabéns. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Celso Prem. Eu vim aqui a convite de um amigo que quase me atropelou no início da semana. Eu, andando aqui no centro da cidade, um carro bonito, falei, poxa, esse carro é bacana. Aí, de repente, a pessoa de dentro do carro falou assim, mas eu não penso esse carro bonito assim, não. Aí, quando eu vi o George. E aí, mal me cumprimentou, já falou, tem aqui uma mesa que eu queria te convidar, uma palestra, e talvez porque ele saiba que eu sou curioso, gosto de aprender coisas novas. Aí ele me convidou e eu já fui aceitando, não sabia muito bem, aí depois ele mandou mensagem, e a gente está aqui hoje. Está aqui hoje para aprender, como todos falaram aqui. Aliás, quanto mais a gente se aproxima do conhecimento, mais a gente percebe quão pequenos somos e o quanto temos a aprender. Né? E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente fica ensimismado, e a gente começa a achar aquilo que a gente não... começa a achar que sabe aquilo que a gente não sabe. Então, estamos no caminho certo. Estamos buscando conhecimento e aprender coisas novas. E eu sou um admirador do direito civil e, notadamente, dessa parte notarial. Embora a minha área acadêmica seja tributário, de mestrado, doutorado, na UERJ, mas eu sou, eu diria, até um estudioso do direito notarial, eu gosto bastante. Eu queria aqui aproveitar essa novidade, confesso que eu estou me deparando pela primeira vez, eu sabia que o Jorge tinha sido o precursor desse divórcio pós-mortem, mas eu acho interessante a gente entender um pouco sobre as recentes modificações que ocorreram, inclusive em sede constitucional, na emenda constitucional número 66 de 2010, ela veio trazendo a possibilidade do divórcio direto e pondo fim àquele sistema bifásico que tradicionalmente existiu da exigência do prazo lá de 1 ano, né, da separação judicial e 2 anos da separação de fato. E aí, quando veio a MP 66, surgiu aquela polêmica se, de fato, a emenda constitucional 66 estava pondo fim à separação judicial. A despeito das controvérsias doutrinárias, o STJ ele se manifestou no sentido de que a MP 66, se não me engano, alterou 226, né, da Constituição, de parágrafo 3º, ela não pôs fim à separação judicial. Ela simplesmente pôs fim àquele sistema bifásico, de modo que ainda convive tanto a separação quanto o divórcio, que são institutos diferentes. Né? É até interessante que é algo que se fala muito, né? A gente acaba, no dia a dia, trabalhando a separação como um sinônimo de divórcio, de fato não é. Prova disso é que o separado, judicial ou consensualmente, ele pode voltar, ele pode restabelecer a sociedade conjugal, inclusive por meio de escritura. Né?
o próprio código, o Código de Normas aqui no Rio, que é quem faz uma regulamentação mais a miúde da legislação notarial registral, possibilita a escritura pública de restabelecimento da sociedade conjugal quando houver um divórcio, desculpa, quando houver uma separação. Por quê? Porque a separação, diferentemente do divórcio, ela só põe fim à sociedade conjugal, ao dever de fidelidade, ao dever de coabitação. Ela não põe fim ao casamento, de modo que o separado pode voltar a casar, pode restabelecer o casamento anterior, né? Voltar a casar, todo mundo pode. E já o divorciado ele não pode, ele pode até casar com a mesma pessoa, mas é outro casamento, não restabelecimento de sociedade conjugal. Então, por que eu estou fazendo aqui essa análise? Inclusive, é interessante que o Código de Processo Civil, que é posterior, né, à emenda 66 de 2010, ele traz a possibilidade de separação, trata da separação. Então, o fato de você desconstitucionalizar o Instituto não significa dizer que ele sai do ordenamento jurídico, né? Então, a emenda 66 ela não deixou de recepcionar as leis que tratam da separação judicial ou consensual. Não, porque ela prevê a possibilidade do divórcio direto. Muito bem. E aí, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ler a decisão dada na suscitação de dúvida, que certamente houve, né, uma suscitação, deve ter havido uma suscitação de dúvida, e foi submetida a uma das varas de registro, que, ao final, deu uma decisão. Eu não li. Do próprio STF, na verdade, já tem um juiz que fica responsável pelos atos, né? Então, não foi fizeram um trabalho deles público, né? Eles pediram administrativamente, através do juiz, e o juiz concedeu o ato, teve que era legal ser representado pela representante. Isso. Bom, o que O PRG também, por exigência. Isso. O que houve ali, pelo que eu, se eu estiver errado, esse ponto eu estou tentando resgatar os institutos aqui para que a gente possa melhor entender a novidade, né? Porque às vezes trata algo que é uma novidade, mas existem conceitos que fazem que aquilo aconteça. Então, havia uma separação consensual, judicial e consensual, pondo fim à sociedade conjugal, mas não havia o divórcio, e nem iria acontecer, porque a pessoa já havia falecido. Então, e lembra do documento da partilha, né? Que a partilha, a gente pode ter até o divórcio e a partilha, né? Mas a partilha sem o divórcio, essa novidade você não inventou ainda. Faça isso, Mas o pode ter a partilha posterior ao divórcio, mas o que aconteceu foi que é uma situação muito interessante, que nós tínhamos uma separação judicial e consensual, né? O fato de ser judicial até dava um extrato maior, o fato de que já não havia isso. 86. E aí eu acho que o que restava era você formalizar, né, o fim do casamento, haja visto que já havia um desfecho da sociedade conjugal. E a gente volta àquela situação, né, do convívio, da separação, com o divórcio. Porque, num caso como esse, não teria como a pessoa ficar separada judicialmente se não houvesse todos os consectários disso, né? Até mesmo em relação ao Estado Civil, né? Sim. O Estado Civil, você não tem o Estado Civil separado, né? Você tem o Estado Civil divorciado. Então, você tem um problema em relação ao Estado Civil, você tem um problema da partilha, e eu acho que, enfim, isso eu achava, mas o juiz já corroborou a tese criada aí pelo nosso amigo Jorge,
E eu acho que muito bem, porque formalizou e pacificou uma situação que só havia ali uma dúvida formal. Eu acho que foi de maneira mais formal do que propriamente o conteúdo da vista que já havia todo o cenário de um divórcio, né? Bom, agradeço o convite, tá? Peço aí desculpas aí pela explanação, talvez um pouco longa demais, mas, enfim, vamos. Isso merece, sim, ser mencionado, né, nos artigos, né, e certamente voltando a fazer esse link aí entre a separação e o divórcio. Apresentar, né, a grande estrela da noite. Doutor George, que teve essa ousadia de quebrar paradigmas dessa importância. Então, realmente, está com a palavra, abrir esse precedente, está todo mundo aqui super curioso para querer saber e aprender. Boa noite a todos. E, primeiramente, presidente, agradecer esse convite, doutora Alessandra Ávila, estar nessa casa aqui. Também eu peço licença, porque eu estou um grande homem, fundador dessa casa. Doutor Silvio Patanema, entrar nessa casa aqui, nós que somos de direito notarial, não pedir licença ao fundador dessa casa, nós estamos cometendo um grande erro. Então, como bom estudante, eu peço licença, primeiramente, em memória do senhor Silvio Patanema. Doutor, bem saudar nosso excelentíssimo desembargador Ciro Darlan. Muitas vezes, sempre me questiono, esse cara é um ponto fora da curva. Basta você ouvir 10 minutinhos. Poucos têm essa experiência. Eu convivo com isso e vejo que realmente o doutor Ciro Darlan, a humildade que ele fala, a segurança que ele transmite para nós é muito válida. Então, hoje aqui, mais uma vez, como seu aluno, eu lhe agradeço. Saudar, então, o vice-presidente dessa casa, o Fernando Florentino, mais uma vez por essa oportunidade. Oportunidade essa que o senhor falou. É o direito, é o aluno, a gente aprende com osmose, mas dentro do cartório nós aprendemos assim. Eu vi um colega que está lá, que vai lá tirar uma dúvida. A gente está com uma ideia e não sai nada da cabeça. A gente vai do lado dele aqui, ele faz assim, eu tenho uma minuta para te dar. Eu aprendi por mas naquele exato momento ali, eu creio que são satisfeito e resolvi cobrar o ato. Claro, vou falar com o cliente, fui eu que resolvi, tudo bem. Mas aprendi. Então, muito obrigado, tá? Agradeço pelo convite também. Falar aqui de Alberto Sampaio. Alberto Sampaio é um grande advogado, com várias publicações e um competente do direito. Ele falou que está cansado do direito, mas é mentira. Ele estava no escritório até agora, então não está cansado do direito. Mas há controvérsia, né? Beto agora virou empreendedor, então homem do pé, fazendeiro. Então, eu posso dizer que esse grande advogado, o passa aqui projeto, ele não de advocacia, concorda comigo? Ele sem de advocacia, ele não tem projeto nenhum. Muito obrigado. Uma obra dessa que estudou aqui para nós. Tá? Rodrigo Martins, o chefe, assim contrato. Porque eu falo no cartório e Anselmo Góes, lá no Jardim, pede por Rodrigo Martins.
A gente pensa de uma informação vai chegar de CNJ, da coisa aí, já está chegando. Então, a informação privilegiada só o 24º tem. Então, eu acho que está ali prontamente para me ajudar, tendo também a ousadia, né? Querer a ânsia, né? Querer estar com aquela ansiedade de agradar o cliente, mas existem regras, né? E regras foram feitas para serem respeitadas. Então, eu, como funcionário do 24º ofício de notas, a pessoa do Rodrigo está aqui presente, ele é responsável por isso. Entramos diversas vezes em desacordos, mas o respeito e, principalmente, ele deixar eu lavrar meu ato e garantir esse ato. Então, viu? Muito obrigado. Tá, meu amigo? Leonardo Pascal está aqui ao meu lado. Eu falo que a primeira informação, Leonardo Malvino, ele pega, já resolveu um problema desse, já a emenda é essa, vamos fazer isso, já está aprovada. Então, é muito bom você ter colega. Colegas de trabalho é fundamental, porque ninguém é sozinho. Eu não fiz esse ato, eu construí esse ato, sabe? Construí porque eu estou dentro do 14º ofício de nota. Construí porque colegas que acreditam. Então, como você tem ao seu lado amigos que possam te dar um suporte, pode ter certeza que você pode avançar. Por mais que você, quando esse ato fosse errado, ele não seria totalmente errado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, Leonardo, trouxe aqui hoje, vou confiar em você, saber que as informações são sempre válidas e agradecer, não somente pela amizade, mas também abusar um pouquinho, às vezes, das informações. E hoje, eu fico muito feliz desse convite, tá? Ter partido de uma pessoa muito especial, vou me montar, que é a doutora Daniela Capareno, venho saudar todas as mulheres, advogadas presentes aqui nessa entrevista. Eu vou aqui o braço forte, né? Eu li um pouquinho da história da Branca, também a história da mulher da Branca também já vem de trás, né? Desde 1995, foi conhecido do Capanema como foi, decidiu fundar, trouxe uma mulher junto. Então, isso é muito importante. A gente vê a mulher à frente da presidente e receber também um convite desse. E agradeço por saudar todos os meus amigos, colegas de trabalho, na pessoa do meu filho, tá? O amor que eu tenho por ele, eu tenho por vocês também. Sim. Senhora presidente. Eu também para aprender um pouco, pelo processo da dúvida na gente, tá? Ah, meu Deus. O Celso, ele deixa dúvida, né? Então, esse ato, primeiramente, existia, já todo mundo se acomodar, pressão 12/8. Bom, você, tá? Preparação pós-morte. Nosso experimento hoje, falar do mundo jurídico, né? Como teve essa mudança da Lei 11.041, 2007, das lavraturas dos atos ser realizados no cartório, isso foi um salto muito grande para os registradores e até mesmo para nós, notários. Hoje, chegamos hoje aqui com diversas demandas. Toda hora, todo tipo novo na lei, mas sempre dando oportunidade
o serviço extrajudicial. Serviço extra que não pode faltar sem os advogados. Então, não é que o tribunal vai resolver no cartório. Não, a oportunidade está sendo dada também para os advogados. Então, assistência jurídica não é o que hoje não existe cartório também sem advogado. Advogado, a porta do cartório, os cartórios estão abertos. Porque esse ato, ele só foi providencial na minha vida, como está sendo agora, porque teve advogado. Teve advogado. Quando o doutor Fernandes Maíra participou comigo do ato, assistência jurídica do ato, conversamos, não tinha ideia, não sabia do que se tratava, e quando chegou, eu falei, vamos fazer. Não o divórcio pós-morte. Vamos fazer o inventário e a separação. Até conversar em divórcio, não dava. Vamos botar por RGI, ela separada aí, em ações de pergunta, né? São as entrelinhas. Vamos lavar o lado, colocando a... Não sei como é que chama, se é dúvida. É separada concessualmente. O Estado Civil se é viúva. Até agora ninguém tem essa definição. Você vai... A separação não modifica o divórcio. Mas daí como é que ela está lá? Não, Você é esse problema. é esse problema. Eu trabalhei muito tempo em Olha, Não, morre. Mas e separada concessualmente, ela vai ser viúva. Ela vai ser viúva, né? Tá. E ela queria ser viúva? queria, pelo visto. E ela queria ser viúva? Ela fez questão do divórcio como fim e não a Justamente. Mas a manifestação da vontade não existia. Desde 1986. Então, foi anos e anos e anos, chegou em 2022, depara com isso. Então, só que eu coloquei a escritura seguindo a regra separada concessualmente. Eu botei separada concessualmente. Fizemos, já tinha autorização do juiz, onde eu tinha registrado e cumprido o testamento. Pegamos o testamento. Só que tem o cônjuge Barão, ele cumpriu a partilha do testamento. Ele teve uma outra filha. Então, tinha uma outra herdeira de outro relacionamento. Então, passamos a se deparar com uma questão, um testamento, uma herdeira, duas herdeiras, e uma viúva que não queria ser viúva. Essa era a questão. Então, lá no ar, coloquei tudo, fiz a partilha, foi recolhido todos os impostos. O cartório de origem recebeu o ato, aí começaram as exigências. Não pode. Nesse Estado Civil, não. De partir, não posso cumprir o testamento, não posso fazer a partilha, porque ela não está divorciada aqui. Essa é a questão. O RGI falou, não, ela não pode, divorciada, não é bom fazer a partilha. E ele não cumpriu também o que havia prometido. Ele fez o testamento. Mas se depara hoje com esse caso. Pensa, vamos pensar, vamos falar da lei, vamos trazer isso. Eu trouxe de uma maneira, não é questão de... eu pensei imediatamente da inventariante a representar e vamos. Não. Essa do bom Deus, eu agradeço também ao meu substituto, que trabalha comigo ao meu lado, e começa a surgir ideia. Vamos ver o que vamos fazer, até quando nós nos deparamos com a jornada do direito notarial. E nessa jornada, curiosamente, não está expressamente dito que a inventariante tinha esse poder.
ela dizia apenas nos bens móveis, né? No bem móvel, não dizia que ela poderia representar no divórcio. Ela só cumpria obrigações assumidas realmente em vida. Daí surgiu a ideia de trazer a inventariante, deparando também com a questão se o cartório iria aceitar essa questão. Mas, para se falar disso, eu tenho que falar da importância da inventariante. Hoje, no judiciário, pessoas às vezes querem levantar a mão para brigar para ser inventariante. Acho que todo mundo vai brigar, entendeu? Só que o judiciário não tem daquilo, né? Pode falar de alguém para assumir, não tem. Então, você tem que estar com a família em comum acordo, colocar a inventariante, a inventariante assumir as obrigações devidas, porque as obrigações são exigidas no tribunal. E o advogado está aí para fiscalizar. O advogado está ali para fiscalizar. Então, não existe inventariante sem assessoria jurídica. Então, fizemos o juiz judicial tem uma inventariante, tem um poder forte de elaborar uma escritura, de ter um termo de inventariante, dando as obrigações de responsabilidade. E se ela não for cumprida, os herdeiros, ou meia, podem combinar. Não tem problema nenhum. Vai ser revogado dentro do próprio cartório a inventariança. Então, não existe, uma vez feito esse termo de inventariança no cartório, que não pode ser revogado esse poder. Com isso, não haveria conflito. A irmã, a outra herdeira, morava em Portugal. Solicitamos, através do notariado, uma procuração para a própria irmã, dando poderes à irmã também de inventariar. Então, daí passamos a caminhar de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu vou pedir uma água, hein? Então, hoje, a gente passamos... Mas todo mundo quer pegar água também. Mentoria, só aparece mentoria. Ele não pergunta, todo mundo fala. Tem história. Não tem nada, pressão do outro. Você fala tanto de ousadia, vai ter a vida do jovem, às vezes para ter ousadia, para viver não, ousadia e a luta. Eu vou querer fazer outra. Já, a nossa colega, veio pegar, só um minutinho. Mas você sabe, Celso, você falou que encontrou ele no carro, que tinha um carrão e tal, mas eu conheci na saída do Tribunal de Justiça, no evento de posse do atual presidente do Tribunal de Justiça. Já pré-existia o convite. Que, inclusive, foi o desembargador Cícero Darlan que pegou a gente pelo braço e levou a gente lá para a nobreza, para nos unirmos à nobreza. E o desembargador Cícero Darlan falou assim: vocês estão no lugar errado. Esse lugar não é de vocês, não. De vocês é aqui. Ele pegou a gente pela mão. Estava eu, Florentino, o Edmê e o Daniel Martins, que na ocasião ele era meu vice-presidente. E aí foi quando eu conheci essa celebridade aí. E ele comentou sobre o artigo, sobre o trabalho que ele estava fazendo,
E aí eu falei assim, você tem que ir na BAME. A BAME é o lugar para você falar disso, desse tema. Por favor, vá na BAME. E ele, não, vou sim, trocamos aquele telefone ali. E quando chegou agora, a Daniela Capanema falou do convite, eu disse, mas eu conheço ele. Sabe, você está pegando um palestrante exemplar que a gente já tinha feito esse convite, você só está reiterando esse convite. Já está escrito. Olha, eu cometi um ato falha aqui, eu vou me retratar nesse exato momento. Boa noite, pessoal que está no Zoom aí, tá? Nos assistindo, tá? Olha, muito obrigado. Fica pelo esse ato falha. Prazer, Jorge, com isso. Muito obrigado pela essa atenção aí, tá? Agradeço a presença de vocês. Vamos dar continuidade. Então, mediante a isso, vamos cumprir a exigência. A questão direcionada ao divórcio, ela surgiu realmente dessa jornada notarial. Então, sentei com a assistência jurídica, a advogada achou coerente, e a responsabilidade é da advogada que assinou atos também. E vamos, só que, vamos dizer assim, né, a cliente, amigo, a pressão era muito grande para você concluir isso. Então, aí vem a pressão, vem a exigência do RGI, vem o dia a dia do cartório, as tarefas, você tem que se dedicar aqui. Ninguém inventava mais essa solução, qual era a solução, a exigência, aí você tem que pedir para fazer, você vai, esse divórcio, e ainda cumprir a exigência relacionada aos imóveis, porque, na verdade, quando ele deixa o testamento, ele é casado pelo regime da comunhão de bens. Tá? Tem esse ponto também. O regime do casamento é da comunhão de bens. Tem meieira, tem bens adquiridos posteriormente, após a separação consensual. Esse bem se comunica ou não se comunica? A parte disponível, de 50%, ele vai dar para os filhos, mas ele fala que é separado. No testamento separado consensual, ele vai desfrutar dos 100% dele, da parte dele. Então, o regime de casamento tem um ponto. O regime de casamento é uma coisa assim, fundamental. Você chama todo mundo, chama a viúva, o Bernal, hoje parou, sim, aí tem que ver como é que ela vai ser colocada, né? Mas ele fala, chama pelo próprio nome. Senhora, vem aqui, vamos participar, como é que é esse aqui? Me explica. Pega as R$9, pega a outra união estável que ele teve, pode que ele teve uma filha, vê os bens, vê a parte disponível corretamente, os 50% pelo regime do casamento e 100% da disponibilidade. Então, a gente acerta. Primeiro, a gente vai acertar a partilha para, posteriormente, fazer o divórcio. Mandamos, acertamos a partilha foi para registro, volta com a mesma exigência. Cumprir, primeiramente, reconhecer o Estado civil. Com o efeito da ineficácia do poder do judicial, a exigência estava apontando para o judicial. Foi ali que eu falei, não, eu vou acreditar nesse ato.
Esse ato, então, no dia feliz da minha vida, todos presentes dentro do cartório, eu achei, por que não acreditar na herdeira inventariante representar o falecido, o espólio. Por que não? Vamos tentar. Pesquisavam, existia um caso, não me engano, em São Paulo, judicialmente, outro em Minas, não lembro. Em judicial, não. Vamos lá, treinadores aí, Instagram, procurar quem está falando, se alguém falou disso, alguém está falando, Jorge, você é o primeiro, se é para você fazer isso aí, ninguém vai fazer isso aí. Você que vai fazer isso aí, não existe. Então, vamos acreditar. Então, cheguei a um ponto de olhar, pesquisar, olhar a importância para não ter nenhum tipo de penalidade pela corredoria, que isso é importante, tá? A gente não pode ter nenhum tipo de penalidade, você usar, mas tem que saber que pode vir. Entendeu? Vir de uma maneira exata. O Rodrigo está aqui, sabe muito bem, a gente passa. Mas o judiciário hoje está sendo um parceiro do cartório. No momento que acho que ele está contemplando ao mesmo tempo. Nós, tabeliantes, como os advogados, eu falei até de dentro em particular, tem que advogado que não quer entrar no tribunal. Pega essa área judicial, isso é um mundo. Isso é um mundo. O doutor Ciro, hoje vai ser o expoente do direito, né? Vai ser o expoente do direito notarial daqui a pouco, você. Porque quando você se aposentar, de porta aberta, para ter certeza que o senhor sabe tudo e mais um pouco. Isso aí, para mim, é muito importante. Então, eu quero dizer que, quando nós chegamos nesse desafio, eu cheguei a inventariante representando o espólio na escritura. Digo da seguinte maneira, doutora Alessandra. Não tinha, apenas colocando, fizemos uma referência da jornada de agosto. Não tinha nada que desse assim, desse um suporte legal, né? Uma segurança jurídica. Eu não tinha segurança jurídica no ar. Apenas eu, advogado, falou cartório, né? Também, palavra ordem. Então, também é o substituto, 24º ofício de norma, declarou a seguinte forma. Perante a mim, eu, George, ministro da Silva Gomes, tabelião substituto, 24º ofício de nota, nomeei o espólio, a herdeira, a inventariante, a menina dos imóveis, dizendo que nesse ato a inventariante está representando o espólio no divórcio pós-mortem entre A e B, dominância. No compromisso e na manifestação da vontade anteriormente dita, já realizada uma separação consensual desde 1986, que o cônjuge varão já tinha constituído outro matrimônio, uma união estável, nada mais justo de que efetuar essa conversão em divórcio. Foi efetuado o divórcio perante as partes, todos assinaram e começamos uma nova demanda, que foi para o registro no cartório de origem do imóvel, primeiramente. Só que não, tem que ir para o SPN. Vamos lá no SPN.
Vamos para o RCPM, apresentamos o divórcio. Esse divórcio demorou nada de 90 dias, no minimamente, porque foi suscitar dúvida, não precisou pagar o ano inteiro, espera administrativamente, mas, graças a Deus, foi entendido pelo juiz de origem do RCPM, o ato estava correto. Após isso, mencionamos na partida o divórcio, cumprimos a exigência, aí fizemos uma ratificação, uma escritura, comparecendo aí detalhantes também, todos no ato, dizendo que existiu o divórcio direto, pós-morte. A retornar ao cartório de origem, nova exigência. A tabeliã responsável achou incoerente, não aceitava, tinha que entender que aquilo dali teria que ser por via judicial. E aí nós entramos num meio conflito. Perguntei, doutora, a senhora vai suscitar dúvida a quem? Ao juiz. O juiz aceitou o divórcio. A senhora vai suscitar dúvida a quem? Ao juiz. É verdade. Agora, ele decidiu. É a autoridade máxima do cartório. O juiz de origem. Bom, ela falou, não, eu quero ver o ato, até que o doutor Celso falou, administrativo, e concedeu a autorização para ser efetivamente feito o divórcio. Tornamos ao cartório, RCPM. Olha, não precisa expor, está na questão. Está em dúvida, internamente, administrativamente, e está tudo ok. Respondeu o cartão direto. E assim, retornamos ao cartório após uma pequenos dias, né? Dizer assim, 60 dias, como passou foram vários dias da minha vida, porque o cliente estava pressionando muito. Queria acreditar que ela conseguia esse resultado. E assim tivemos a nossa escritura registrada, o inventário pós-morte foi realizado e conferido por nós, 24º Sinode. Foi o primeiro ato dentro do Estado, dentro do nosso Estado. Eu não sei ainda, se pode consultar, se alguém puder consultar, se existe uma escritura dessa. Nós consultamos, não encontramos. Mas, para tudo isso, tem que ter uma pessoa muito importante. Falei, gente, que consegui. Vou tentar publicar, doutor Beto, né? Estou muito pela fenômeno. Então, incansável. Querendo publicar. Até porque a gente tem que encontrar as pessoas certas, coração aberto para isso. E nessa trajetória, nada disso hoje não estaria acontecendo se eu não tivesse todos vocês. O desafio da vida tem que ter pessoas. Gente, estou lá, não tem braço. Meus clientes aqui, outros parceiros de trabalho. A advocacia, ela tem que ter uma união, juntamente com o tabelionato. Isso é muito importante. Porque se a advogada ela não é parceira do tabelião, não vai sair um ato. Pode ter certeza. Porque, às vezes, questão de entendimento vai muito ao pé da letra. E hoje o serviço do extrajudicial ele está tudo colocado para nós tirar essa demanda, esse peso, essa carga no judicial. Então, para a gente dar solução, as emendas estão aí, as normativas estão aí. Então, é isso. Então, como o advogado ele chega no cartório, ele tem que ser acolhido. Eu falo muito isso.
Não adianta chegar lá o advogado e você, advogado, não, o advogado tem que ser acolhido, o cliente tem que ser acolhido. Porque você vai esperar para novos negócios, o retorno desse cliente. Então, o que eu fiz? Eu abracei a advocacia naquele momento, os interesses também da família, só que eu precisava ser abraçado. Tudo pronto, tudo resolvido, orgulho máximo, primeiro ato, publicamos, no cartório, mas entreguei ao padrinho. E prontamente, esse excelentíssimo senhor, desembargador Ciro Dalão, me deu a honra de publicar o meu artigo no conjunto. Muito grato. Quero dizer que só hoje, pelo dia de São Pedro, o senhor abriu umas portas para mim. O senhor abriu umas portas para mim. A chave para mim devagarzinho, porque tem que ter humildade, tem que entender o senhor, na posição que o senhor se encontra, o senhor tem que ter esse carinho. O senhor é humano. O senhor é humano. Isso eu vejo, aonde que eu estou, é bom conversar com o doutor Ciro. Além de nós captarmos a sua inteligência, nós entendemos chegar, conquistar aonde a posição que o senhor está, nós temos que ser humildes. É isso que falta à sociedade. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Obrigado a vocês que vieram aqui hoje. Obrigado, meus amigos. Obrigado, minhas amigas. Vou chamar de amigo, porque cliente é amigo. Cliente é parceiro. Presidente, eu tenho a honra, hoje, de estar aqui. Abrir um novo ciclo na minha vida, ser parceiro dessa casa, ser um competente junto com a Banda. Ser um braço forte. Quero ser um braço forte dessa casa. Eu quero também ser aluno dessa casa. O mais importante é ser aluno. Mas você chegou aqui, professor. Não. Você chegou aqui, Toma, professor. É aluno. Agradecer a família, né? Filho, presente. A meu filho, bons amigos. Se vocês, cara, minha humildade, eu agradeço a minha mãezinha, onde que ela estiver me assistindo, nesse plano espiritual. Eu continuo a luta de cada dia. Tá bem? Muito obrigado. Fiquei emocionada com as suas palavras, principalmente quando você falou que quer ser um braço da Banda. Porque hoje a Banda precisa de muitos braços como o seu. Você pisou aqui nessa casa como professor e como um professor do nível que nós temos aqui na Banda, que são professores que trazem a renovação, trazem a criatividade, como bem falou meu vice-presidente, que, aliás, eu sou uma mulher de sorte, eu só tenho bons vice-presidentes, e, na realidade, eles são protetores meus, né? Eu saio na frente, eles vêm atrás me protegendo, me ajudando, me amparando, porque o senhor sabe, né, desembargador, que não é fácil ficar à frente de uma instituição dessa, com 33 anos de tradição, em que nós tivemos fundadores tão nobres como esses, como foram citados aqui, depois de uma pandemia, onde nós vemos várias instituições sendo fechadas, e a gente está aqui. Então, ter um braço como o seu é uma grande honra para a Banda. Por favor, uma salva de palmas. Missionária, missão cumprida. Missionária tem que ser missão cumprida. Então, uma ata notarial aqui hoje, por esse braço, por essas testemunhas, porque vamos seguir juntos. Recordar novamente a Banda no lugar que ela deve estar. Exatamente. Deve estar. Isso que é importante. Eu acho que o direito, nós
perdemos, porque a Dama não perdeu nada, ela só parou. Então, vamos de novo. Vamos de novo. É o ciclo, é a vida de hoje. É no momento que hoje nós encontramos no nosso país. Dar a volta por cima, reconquistar, entendeu? E o cartório tem que estar presente. Eu trouxe aqui os tabeliães para acreditar nisso. Por que não o cartório dentro do banco? Porque é a nossa casa, o segmento é o mesmo. A BAME, ela, principalmente nessa gestão, por causa de todas essas inovações que estão sendo trazidas pelo extrajudicial, também em razão da desjudicialização, nós somos entusiastas da desjudicialização, e, como bem disse o doutor Fernando Florentino, meu vice-presidente, infelizmente, a cultura da advocacia foi criada entre a parte ex-adversa, ela é seu inimigo, e você está sempre conduzindo o conflito. Sim. E hoje, nesse novo tempo da desjudicialização e do extrajudicial, a gente trabalha o inverso. Vamos pacificar a sociedade, vamos abrir a sociedade para o diálogo, para o extrajudicial, para o consensual, para o acordo, para a mediação, para a arbitragem. Por que não a arbitragem no meio econômico, empresarial? Ela traz grandes soluções. Sim. E nós temos feito, principalmente nesse espaço aqui, né, da mentoria, que também é um espaço muito bonito, que nós trouxemos esse projeto da doutora Ana Tereza Basílio, da OAB-RJ. Nós fizemos essa parceria na gestão anterior da ABAME, de trazer a mentoria da OAB e desenvolver esse projeto tão bonito aqui na ABAME, em que essa tradição desses advogados mais experientes transmitem para os jovens advogados, aqueles que estão iniciando, aqueles que não são jovens de idade, mas jovens ainda na carreira, ou que querem se reinventar. O doutor Alberto diz que está cansado. Eu espero que o doutor Alberto saia da mentoria de hoje, que nós estamos tendo aqui com o doutor Jorge, renovado, entusiasmado, com um ânimo novo para a advocacia, porque realmente nós temos esses altos e baixos na advocacia, e isso é um dos motivos da ABAME, porque aqui a gente se contagia. Aqui você entra triste, você entra cansado, exausto, você sai feliz, você sai entusiasmado, você sai com vigor novo, porque aqui você tem uma família de advogados que estão como você e que vão entender a sua causa. Então, o extrajudicial, a gente tem entusiasmado muito, tem incentivado isso muito, porque ele, além de resolver o que viria a ser um conflito, além dele trazer a solução, essa solução é imediata, é uma entrega que o advogado faz de forma célere, rápida para o cliente, e tem em contrapartida o que? O ticket dos honorários, de forma imediata. Não fica esperando, demandando, peticionando, 5 anos, 10 anos, 15 anos no inventário, num divórcio. Esse divórcio, doutor Jorge, ele nunca ia acabar. Com certeza. Ele jamais ia acabar. Isso é divórcio de uma vida eterna. Ia morrer a primeira esposa, a segunda, a companheira, e a família toda, os filhos, esse divórcio nunca ia acabar. Na primeira Isso ia acabar, porque você ficar parado. E eu não era assim, um cara que não envelhece dos herdeiros, né? Os herdeiros estavam com vontade de resolver essa questão dos bens, né? Então, houve essa inércia. Então, prontamente, os herdeiros queriam resolver, correram para o serviço extrajudicial, porque queriam dar solução. Que muitas vezes os inventários eles ficam parados na inércia dos herdeiros. Nós hoje estamos são 60 dias para a abertura
senão sujeito à multa. Assim, o artigo, acho que é do CBC, que diz que tem que ter 1 ano, mas eu nem sei se no estado do Rio de Janeiro são 60 bater, e claro, o cumprimento 1 ano. Só que aqui não tem a multa. Então, em outros estados existe a multa. A multa, se você não concluir, já dá em 1 ano. Mas essa responsabilidade não ficou porque o judiciário carregado poderia aplicar essa multa. Então, hoje, se voltar, tem que ser cumprida. Esse trabalho não havendo litígio, o inventário em cartório, tem que botar na forma da lei. Tem 1 ano máximo para ser cumprido. E aí é um coletivo, a coletividade. Nós vamos satisfazer o herdeiro, o advogado, e vai andar para o jeito, você vai receber seu honorário, entendeu? Mas não, a demanda fica anual. A multa é pequena. Tudo bem, o Estado hoje está tendo a facilidade. Uma coisa que tem que mudar, que são os 48 meses, se eu não me engano, são 48 meses o parcelamento. Aumentou, mas assim, você vai ficar esperando quanto tempo? Você não pode, tem que mudar. São essas questões que tem que mudar. Porque se ele não pagar, ele deve ajudar. Não, ele vai se vai ser protestado. Ele só pode vender aquele bem quando fizer a imputação. Tem que haver outras manobras jurídicas para que possa sempre fortalecer a advocacia. Não teria que registrar, mas ele só poderia desfazer desse patrimônio após a habitação. Como a pessoa no inventário hoje, tem uma lei nova hoje, que é a cessão direta, que é a cessão direta aquisitiva. E eles estavam proibidos antes de fazer a escritura que era da cessão direta hereditária, que antigamente tinha que fazer pelo monte. Hoje pode escolher, então não precisa pedir o alvará. Então, são essas questões, essas peculiaridades que tem que registrar. Não, registrar, mas mudou. Não, mas recolhe mudou. Pô. A escritura de termo de inventariança, que ele mencionou, que deu início a tudo. Agora, você também pode fazer o levantamento de bens de saldo bancário, né? Quando, por sua vez, não tem o dinheiro para pagar com todas as despesas de imposto de transmissão para a morte. Você pode fazer o levantamento junto ao banco para custear aquele TCMD para poder resolver o inventário. Isso também é vem agora nesse ano também. Para fazer o inventário tem que estar no custo recolhido. O custo tem que estar recolhido assim. Ajudou muito na solução da escritura do George, eu vejo também, que o Rodrigo está mencionando, é o artigo 452 do CNJ, resolução, né, que você está falando, né, do 452, que modificou a questão do inventariante, porque muitas questões ali eram muito omissas. Você quer ver um caso, por exemplo? Você chegava com uma nomeação no banco, a gente não queria cumprir. Não, mas eu saldo de contas para atender algo dentro do inventário, você ficava ali amarrado. E essa nomeação, de acordo com essa decisão do CNJ, lá do FUX, foi algo que trouxe mais segurança jurídica. E com isso, o nosso colega ele conseguiu ali a manifestação da vontade. Claro que o princípio ali foi bem determinante também, né? Mas a resolução 452 do CNJ foi algo determinante, principalmente mais eficaz e evidenciado. Bom, acho que boa noite de novo a todos, né? E acho que vamos sair daqui hoje com a curiosidade, né? Matou a curiosidade de todo mundo, abrilhantou aqui hoje o nosso salão com uma explanação excelente, todos aqui puderam contribuir de alguma forma. O Jorge manifestou aqui, né, que quer estar mais presente agora, então a gente aqui faz uma
convocação para que ele entre como associado, uma intimação, Para a carteirinha. uma intimação, e eu estendo aqui a todos presentes também, porque nós aqui somos uma casa de advogados, porém multidisciplinar, né? Nós temos associados aqui arquitetos, engenheiros, No direito imobiliário. isso. Todos vamos no direito. São 15 comissões de trabalho aqui na banda temática. Temos espaço para todo mundo que quiser aprender, discutir, trazer dúvida. A doutora Alessandra, agora, no final, falou praticamente tudo que eu iria comentar sobre ela e outros pensamentos, mas uma coisa que eu queria só pontuar aqui, que pela minha experiência, não vou nem dizer quantos anos eu já tenho de informática, que é a verdade, mas eu também sou dessa geração do tiro, porrada e bomba, né? Que a gente não tinha essa iniciativa. Eu trabalhei muito tempo no corporativo, e o corporativo, a gente fica ali muito preso naquilo que a gente está vivendo só ali. E aí, quando eu comecei a advogar mesmo, por conta própria minha, eu sempre tive a iniciativa de todos os meus processos de tentar um acordo, porque eu tenho pavor de processo. Porque é interminável, e vai e volta, e vai e volta, e se resolve. E o pior de tudo, o cliente, você acaba como profissional perdendo um pouco de credibilidade, porque o cliente não acredita, ele não está ali no dia a dia e fala assim, não é possível falar, é possível. Então, essa fuga do judiciário, eu estou abraçando, falo que a minha meta é um dia trabalhar só com extrajudicial, porque o cliente fica muito satisfeito, né? Você faz um divórcio que, para homologar, leva 1 ano e meio, você sai de dentro de um cartório com as partes divorciadas, e você, como a Alessandra falou, você já é monetizado imediatamente. Então, essa mudança de mindset dos advogados buscarem mais o extrajudicial, e também a mudança dos cartórios de acolher os advogados, porque isso também mudou. Os advogados, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, existiu uma resistência que hoje, graças a Deus, não existe mais. Mudou o mindset também, porque viu que dá para ter uma via de mão dupla, todo mundo ali, parceiro, se ajudando, e isso melhora cada vez mais. Então, muito obrigada pela presença de vocês, nós estamos muito felizes aqui, e convido a todos a virem para a banca, se tornarem associados. Tá bom? Muito obrigada. Tudo vale a pena quando a aula é pequena. Dependendo da pessoa, tem que ser porrada e bomba mesmo, entendeu? Botar a aula no lugar certo e tem que valer a pena. Tenho certeza que vocês aqui estão de parabéns. Nós temos o 15º ofício de notas da Fernanda Leitão, que é associada da ABAM, então também convido o 24º para fazer o mesmo. As portas estão abertas. Agora, para